de brincadeira e começar mesmo. Meu nome é Luciano Avalone, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, de empreendedorismo e inovação. Faço parte do programa de pós-graduação em biotecnociências da Universidade Federal do ABC. Trabalho com empreendedorismo e inovação já tem bastante tempo, empreendo na área de biotecnologia. Conheci a Leila num treinamento que nós fizemos na FAPESP, do PIP da FAPESP, muito, muito legal, muito interessante esse treinamento. E é isso, sou apaixonado por transmitir, fazer conexão entre pessoas, fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Conhecer mais pessoas, projetos novos, etc. Bom, gostaria de agradecer, Leila, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui, falando um pouquinho para a gente aí dessa tua experiência em biotecnologia e empreender em biotecnologia, que é o grande X da questão. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Bom, primeiro, boa noite, boa tarde ainda a todos, né? Bom dia, estou baixando. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade, eu acho que é muito importante, não sei se todo mundo está me ouvindo, você está me ouvindo bem, Luciano? Me ouve bem? Escuto bem, escuto sim. Então, na realidade, eu que te agradeço, é uma oportunidade muito interessante fazer esse networking, interagir com pessoas novas, né? No final, eu vou deixar o meu e-mail para colocar à disposição aí, quem quiser fazer contato. Mas deixa eu contar um pouquinho, né? O que eu sou hoje e o que eu era até pouco tempo atrás, né? Hoje eu sou fundadora e pesquisadora responsável por uma startup que está incubada no Centro de Tecnologia e Inovação da USP, né, o CIETEC, e que se chama Bioinsumos de Diagnóstico, e cujo nome fantasia é Bidiagnósticos, né? Um anglicismo para que a gente possa pegar aí tanto a compreensão do mercado brasileiro quanto internacional. E, previamente, né, eu vim da academia. Eu vim de um longo trajeto na academia, né? Depois a gente pode bater papo sobre isso. E eu fui pesquisadora associada e pesquisadora 1 do CNPq durante muitos anos, né? Até ano passado. Eu trabalhava na pesquisa básica, mas também na pesquisa translacional, entre básica e aplicada. E resolvi empreender. Então, eu tenho uma formação em biologia, depois eu fiz minha pós-graduação em química, né? Saí da biologia, eu fui para a química, um desafio grande, né, para os biólogos. Fiz mestrado e doutorado em Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro e depois eu fui militar na área de bioquímica de micro-organismos, né? Nesses seres invisíveis que me apaixonam tanto. E aí eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade da Califórnia em doenças infecciosas. Isso já em 2001. E comecei a trabalhar na área e hoje estou empreendendo. E aí a gente vai bater um papo um pouquinho dessa aventura de empreender. É isso aí, é isso aí. Bom, galera, antes da gente passar aí para o bate-bola com a Leila, a gente vai ter uma apresentação aí, um bate-bola de mais ou menos 1 hora, tá? Vocês podem fazer perguntas, eu peço para que vocês façam as perguntas no chat, né? Para quem não tem familiaridade, o chat tem uma barrinha aí do ladinho, embaixo, né? Tem uma barra escrito chat aí, só clicar e a hora que for fazer a pergunta, coloca um hashtag na frente da pergunta, assim, hashtag qual o teu nome, né? Hashtag só para ficar mais fácil de eu achar aqui a pergunta, tá? No final a gente vai separar um tempinho aí para fazer essas perguntas, para estar respondendo essas perguntas, tá ok? Nós teremos durante a apresentação 2 enquetes rápidas, tá? Uma delas voltadas só para vocês responderem. Eu vou colocar aqui no chat um link, né? Vocês podem ir respondendo durante a apresentação mesmo, não tem problema, tá? É um chatzinho, é um link do Google Drive para vocês falarem aonde que vocês estão, só para a gente ter uma noção aí de penetrabilidade, da onde a gente está chegando, quais as pessoas que nós estamos atingindo com esse bate-papo. Tá? E no finalzinho uma enquete simples do Mentimeter, não sei se vocês têm familiaridade, que é sobre, em uma palavra, vocês vão colocar uma palavra que representa essa apresentação desse bate-papo de hoje.
tá bom? Então, sem muitas delongas aqui da minha parte, ok? Eu vou iniciar aí perguntando para a Leila, né? Ela passou aí já toda a sua bagagem dentro da academia, com experiência em projetos, né? Então, como é que foi o teu início, Leila, em empreender? O que te levou a pensar em abrir um negócio? Bom, na realidade, eu desde da minha vida acadêmica, e durante toda a minha vida acadêmica, né? Como eu falei, eu sempre trabalhei nessa interface da pesquisa básica com a aplicação, né? Sempre buscando as minhas perguntas na necessidade do profissional de saúde na beira do leito ou lá no campo. E, com isso, eu comecei a desenvolver algumas ferramentas que são ferramentas para diagnóstico. E eu sempre, né, me questionava como é que isso ia transpor o muro da universidade para chegar até a sociedade. E eu, durante muitos anos, eu procurei parceiros no Brasil para colocar essas ferramentas aí à disposição da sociedade. E eu não encontrava esses parceiros no Brasil. E as empresas internacionais, elas têm lá as suas metas e seus interesses. E se você, por exemplo, como não é o nosso caso, né, da empresa que começou trabalhando com uma doença que é especialmente negligente nos países, né, ditos emergentes, e principalmente no Brasil, essas doenças que são, entre aspas, locais, elas não geram interesse das grandes multinacionais. Elas são questões locais, né? Mas locais que pegam uma população como a população do Brasil, como a população de um continente, né? Equivalente ao continente europeu. E aí eu comecei a ficar angustiada com essa questão de, meu Deus, a universidade brasileira gera tanto conhecimento rico, e quem faz essa transposição, né? E eu não achava. E na crise de 2016, para mim isso foi fatal. Por quê? Durante uns 6 anos, eu consegui um projeto do Pesquisa para o SUS, para desenvolver essa ferramenta para humanos. Isso foi disponibilizado com verba do laboratório, sem a gente ganhar nada, durante mais de 10 anos, para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ, né, com custo zero para o hospital, tudo grant do laboratório, né, que era uma devolução para a sociedade, né, daquilo que a gente tinha de investimento. E na crise de 2016 foi a minha maior dor. Eu tive que mandar uma circular para o hospital e depois de mais de 10 anos eu não poderia mais ofertar o teste, porque eu não tinha insumos, não tinha dinheiro, não tinha mais verba, né? Então a verba, assim, a crise atingiu os nossos salários e atingiu toda a pesquisa, né? Toda a ciência e tecnologia do Estado. Então eu não tinha mais como oferecer, a menos que os dirigentes tivessem condição de manter isso, obviamente que a instituição não tinha. E nesse momento foi a minha maior crise, porque eu falei, meu Deus, isso tudo vai morrer comigo? Como é que faz? Né? Eu posso fazer uma pergunta indiscreta? Isso você estava numa fase profissional já bem consolidada, certo? Muito, pesquisador 1C do CNPq. E Tá. aí foi a minha grande crise, né? Porque meu laboratório ameaçado de fechar, né? Tudo isso, enfim, sendo interrompido. E eu, como muitos pesquisadores cariocas, pensei que o meu caminho ia ser o aeroporto de Guarulhos. Eu tive um convite para sair do país e estava quase fazendo, quer dizer, mais ou menos encaminhado, até que eu vim para uma banca em São Paulo. Eu gosto de contar história. E nessa banca, 2 colegas, o que me convidou, e um colega da banca, disse assim, e aí? Eu falei, pois é, vou indo embora, não tem jeito, né? Como fazer pesquisa sem dinheiro, fazer tudo sem jeito? Não, pelo amor de Deus, mais um cérebro, não fica. Eu falei, fica como? E aí fui convidada para vir para a USP como pesquisador visitante da FAPESP. Comuniquei na instituição que aquilo era um divórcio amigável, mas que eu já estava saindo de casa para depois não voltar, né? E aí eu vim para São Paulo, me adaptei e descobri, então, o programa PIC-FAPESP. E eu acho que é um programa, assim, elogiável da FAPESP, que exatamente visa fazer isso que me angustiou. Ou seja, você
conheceu o PIP antes mesmo de pensar em empreender, então? Conheci o PIP antes de pensar em empreender, porque nesse um ano aqui em São Paulo, eu estava naquela decisão, né? O que eu faço com a minha carreira? Eu tinha Uhum. uma carreira ascendente, muito consolidada, já em nível internacional, o que eu faço? E aí, quando eu vi o PIP, eu falei assim, já sei o que eu faço. Eu vou ter a coragem de me aposentar e vou tentar fazer aquilo que eu senti falta todos esses anos e que me fez, assim, e pela dor que eu senti de deixar de oferecer um teste para os pacientes do hospital da minha universidade. Ou seja, eu vou tentar colocar isso no mercado, vou tentar aprender a fazer essa transposição, que não dá para cobrar dos pesquisadores da universidade fazerem essa transposição, né? É um outro aprendizado, é um outro desafio. E aí, alguns amigos disseram que eu não tinha juízo nenhum, mas talvez eu não tenha, mas eu acho que eu tenho, porque eu estou feliz, então eu aceito esse desafio, vamos ver. Não, mas sensacional. Essa tua experiência mostra um lado, né? Eu estou muito acostumado a conversar com alunos de pós-graduação, alunos de graduação que querem empreender na área de biotech e têm medo, né? E eu comento, medo, mas medo do quê, né? Então, esse teu exemplo é um exemplo muito legal de uma profissional muito já estabelecida, né? Nacional e internacionalmente. E falar assim, eu vou partir para uma outra, eu vou abrir outro, vou abrir novas fronteiras e vou colocar minhas pesquisas de forma mais produtiva no mercado e vou empreender, né? Então é muito louvável. A gente tem vários ouvintes aqui, né? Telespectadores virtuais que são da pós-graduação ou que são professores, pesquisadores que têm às vezes esse comichão e sente um pouquinho de insegurança às vezes de largar ou fazer uma coisa concomitante ali paralela até se sentir mais seguro. Eu acho que é bem louvável, bem interessante essa tua colocação e bem real que a gente vivencia dentro da academia, né? Essa transição, esse medo da transição. Para quem não conhece, o PIP é um programa que auxilia jovens empreendedores, né, da FAPESP aqui no estado de São Paulo. Muito interessante. Quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer, tanto de São Paulo quanto fora de São Paulo. Bom, e dentro dessa tua jornada, né, quais as principais dificuldades? Eu sei que você está jovem nesse momento empreendedor, né, mas a partir do momento que você abre a cabeça, vamos pensar assim, abre a mente para empreender, quais as principais baques, quais as principais dificuldades que você sentiu ou que vem sentindo? A primeira é, né, assim, no meu caso especificamente, você tem uma carreira de 39 anos dentro da universidade e você diz assim, não, eu não quero continuar uma carreira acadêmica, eu quero fazer uma outra coisa. E o que você sente, né? Isso tem uma vantagem que é todo o know-how, toda a rede que você tem, porque, afinal de contas, você coordena projetos, eu tive cargos de direção, administrei, então isso, para mim, trouxe uma certa vantagem, né? Porque eu não fiquei limitada à carreira acadêmica, mas eu militei em outras áreas, né, de gestão dentro da universidade, mesmo na pós-graduação, que foram interessantes. Mas eu acho que o maior desafio é esse que, em São Paulo, a gente tem essa oportunidade de ter um investimento inicial real a fundo perdido, né? Que é o que é chamado seed money. Quer dizer, não necessariamente todo mundo fala que você começa o empreendedorismo com aquele 3 Fs e principalmente family and friends, né? Mas nem todo mundo tem uma família ou amigos que podem ajudar com um dinheiro substancial para você começar um empreendimento, e isso é necessário. Mesmo tendo PIB, você tem que desembolsar recursos, né, para montar uma empresa. Então, eu acho que esse é um grande desafio, porque é a grande dificuldade inicial. A segunda dificuldade era aonde, né?
onde eu começo essa empresa, em que local. E, assim, me foram apresentadas várias incubadoras em São Paulo, todas muito interessantes. E por que eu decidi vir para o CETEC da USP? Porque eu acho que esse início, volto a dizer, essa transposição academia-empresa, para mim, ela é muito preciosa, né? E aí eu acho que essas parcerias acadêmicas, as novas pós-graduações que estão começando a aparecer mais e mais voltadas para a área, vamos dizer, profissional, né? Mestrado profissional, e criar um ambiente que, inclusive, formar jovens para um mercado que não seja necessariamente só o mercado acadêmico. A gente Ô, hoje... Leila, Leila, aproveitando para trocar e aproveitando esse ponto que você levantou, a própria CAPES está começando a cobrar, entre aspas, dos pesquisadores algumas ações relacionadas, estreitamente relacionadas com isso que você está comentando, né? Aumentar a transferência de tecnologia, aumentar a produção de patentes, aumentar o empreender dentro da pós-graduação, né, da oportunidade do empreender, né, outra visão para os pós-graduandos, né? Mas eu acho, por exemplo, assim, como eu vivi os dois lados, eu acho que é cobrar demais do pesquisador na universidade fazer isso. Eu acho que tem que ter na universidade pessoas com teu perfil, que tragam essa discussão, levantem isso e a gente comece a introduzir nos currículos de pós e da própria graduação. Isso foi uma coisa que eu vou comentar rapidinho, que eu acabei fazendo, para você ver como é que isso já estava no meu sangue. Só um parênteses. Eu fui vice-diretora do Instituto de Biologia no quadriênio até 2012, e assim, o que eu quis deixar de legado na universidade foi: eu abri o currículo da biologia e criei uma área de biotecnologia. Longe de ser um curso de biotecnologia, longe, mas era uma área, era uma semente, era um olhar para mostrar para esses alunos que, para além do emprego na academia, dos institutos de pesquisa, existe um potencial enorme nessa juventude, e não só na juventude, nos pesquisadores brasileiros que têm esse espírito empreendedor de poder voltar para essa área. Então, Perfeito. eu acho, a CAPES cobra, mas eu acho que a gente também tem que criar uma cultura que tem que ter uma outra população que faça essa transposição e converse com a universidade, com a pós-graduação. Perfeito, perfeito. Eu acho que você toca num ponto importante, né? Que eu acho não, tenho certeza porque eu transito nesses dois mundos, né? Como você. O dilema professor, pesquisador e empresário, o professor, pesquisador e empreendedor. Como que você vê isso? Como que você lidou isso? Isso foi para você foi natural? Você teve algum? Como é que foi? Não, são mundos diferentes. Eu digo que eu sou um estudante hoje. Eu realmente estou sentada no banco dos cursos para aprender a empreender. São outros conhecimentos, é uma outra lógica, né? É uma lógica, por exemplo, não que a gente não faça na universidade um experimento com controle de qualidade, mas uma coisa é você fazer um controle de qualidade acadêmico para esse trabalho para uma revista, outra é você fazer um protocolo que vai ser um piloto industrial, que tem outros parâmetros. Parâmetros, por exemplo, é você montar todo um protocolo que você vai pensar que você vai registrar seu produto numa agência, como a Anvisa, ou dentro do mapa. E aí não pode ser um protocolo desenhado da maneira que você desenha na universidade, que é mais livre, né? Obviamente que as leis, elas não é que elas engessam, mas elas têm marcos regulatórios hoje, inclusive internacionais. O Brasil hoje é signatário dos padrões de harmonização internacionais, o que é muito bom para a gente. Mas, obviamente, com nível de exigência único. Né? Então, antigamente, a gente reclamava de um produto que era aprovado no FDA, ele automaticamente, entre aspas, ele estava aprovado no Brasil. Por quê? Porque a FDA segue os padrões internacionais. Hoje, a Anvisa, o Brasil, é signatário dos mesmos padrões. Então, um produto aprovado na Anvisa também é mais fácil e mais friendly ele entrar no mercado internacional. E aí, isso não é um olhar que a gente faça quando está na academia. Então, não acho que é conflitivo,
Mas eu vejo que se eu não me dedicasse hoje full time no empreendedorismo, eu não conseguiria levar bem, ou pelo menos no padrão, que eu considero um bom padrão, as duas lados. Ou você escreve paper, ou você vai ver marco regulatório, etc. Assim, é muita informação que, assim, numa pós-graduação você dá para conciliar, mas eu acho que você tem que abraçar aquilo mesmo, porque, assim, um fundador de uma empresa, ou quem pretende fundar uma empresa, é óbvio que ele não vai saber tudo com detalhes. Mas eu digo que um CEO, um fundador, ele tem que ter uma visão 360 graus. Desde a parte financeira, a parte da pesquisa, da inovação, administração, marco regulatório, ele tem que ter essa visão 360 graus. E isso é um aprendizado muito novo. Quer dizer, a bagagem acadêmica me ajuda, mas eu tranquilamente digo hoje que eu sou uma estudante. Show de... Não, ótimo. Você respondeu uma pergunta aqui, que é da Soraya, né? Uma pergunta não, uma afirmação dela, que casou muito aí com a tua fala, que ela colocou que trata-se da união do técnico e uma visão 360 graus de comportamento, de negócios, né? Muito, muito interessante, muito interessante. E hoje, você está 100% corpo e alma no negócio, né? 100% corpo e alma. E me conta um pouquinho rapidamente, eu acho que não ficou totalmente claro para todo mundo, o que é a B-Diagnostics? Na realidade, o escopo da empresa é fazer desenvolvimento de metodologias diagnósticas baseadas em soro diagnóstico para doenças infecciosas, né? Então, nosso primeiro produto foi uma derivada dessa minha história anterior, não é exatamente o que era, como eu falei, uma coisa é um projeto de doutorado, outra coisa é um protótipo numa empresa. Então, a gente reprototipou todo um protocolo, otimizou, então, antígenos, etc., para poder fazer diagnóstico de uma doença que é hiperendêmica no Brasil, né? E hoje já transpõe as barreiras brasileiras, que é causada por um fungo, é uma espécie nova que, enfim, é muito agressiva, que foi descoberta no Brasil há 20 anos atrás, e, na realidade, isso abrange, abarca outras doenças infecciosas. Então, durante muito tempo, ficou me questionando qual seria o perfil da empresa. Então, a empresa é uma empresa que ela visa desenvolver essas plataformas de sorologia e elas podem ser aplicadas como plataformas a outras doenças que não são necessariamente essa. Então, a gente tem um primeiro produto, mas as plataformas, o know-how que nós estamos desenvolvendo, ele pode servir para outros, como agora que a gente está envolvido no projeto de Covid, né? Esse ponto eu vou deixar lá para o final para você contar essa tua experiência que está começando aí com esse momento atual que a gente está vivendo, né? E eu queria explorar um pouquinho quais os pontos positivos. A gente gosta muito, tem muita notícia de pontos negativos. Até o título aqui da nossa apresentação, desse bate-papo, é os desafios, né? Mas não necessariamente desafios. Eu gosto de deixar claro que os desafios, quando a gente coloca, não necessariamente são os desafios que são pontos negativos, né? Desafios são oportunidades também. E dentro dessas oportunidades, quais os pontos positivos, as oportunidades que você vê em empreender na área de biotech no Brasil? Em primeiro lugar, eu queria concordar com você. Eu acho que para todo mundo que está ouvindo a gente, eu sempre fui muito positivista nesse ponto. Não é que eu diga, é tudo lindo, maravilhoso. Não é assim. Mas pensa numa corrida com barreiras. Você salta, você tem que aprender a transpô-las. Elas estão ali e, às vezes, a barreira ela vem como um aprendizado. Então, normalmente, a gente olha uma barreira sempre como uma coisa do ponto de vista do que você vai tropeçar e vai cair. Mas não, você pode derrubar e continuar e transpor, né? Então, vamos pensar que essas dificuldades são em termos de aprendizado de transposição. Claro que pode vir uma grande dificuldade e a gente vê que, por exemplo, 75% das startups, elas fecham num período muito curto da sua existência. Mas eu também estava estudando, isso se deve não pela ideia, mas pela gestão. É como você gera essa ideia. Então, eu acho que
A primeira coisa positiva, e eu tive essa crise inicial, né? Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou me inserir no mercado? E aí eu acho que, pelo menos na minha vivência, o que eu diria é foco. Eu vejo, às vezes, muitas empresas que querem lançar vários produtos ao mesmo tempo, são todas ideias brilhantes. Mas, como eu falei, quando você faz essa transposição, você também está fazendo um aprendizado de mercado, gerência de pessoas, são várias coisas novas. Então, se você, junto com todo esse aprendizado, ou seja, como eu vou saltar essas barreiras que se apresentam para mim, eu vou ainda me dispersar, pensando que eu vou botar minhas ideias todas no mercado ao mesmo tempo, acaba isso, você se perde, né? Então, um ponto positivo foi esse, aprender a olhar o mercado, lidar primeiro com o mercado, e aí desse aprendizado, aí sim, poder expandir. Então, uma coisa muito interessante, no curso até que a gente fez, foi que me surpreendeu, porque eu comecei a empreender e eu notei que eu não pensei no meu cliente, eu não pensei no mercado. Então, eu digo assim, eu gosto de azul, azul é bonito, todo mundo vai gostar de azul? Não. Infelizmente, o seu cliente pode gostar de roxo. Poxa, E uma cor você... bonita é ou amarelo, ou branco, ou negro, preto, enfim. Né? E aí você tem que perguntar para ele. Porque às vezes assim, a minha embalagem vai ser a mais linda do mundo, mas ele não acha a mais linda do mundo, porque essa não é a cor que ele quer, vamos dizer assim, de uma maneira muito simplista. Então, quando eu fui, né, no nosso curso, fazer as entrevistas com a ponta, eu vi que a ponta tinha dificuldades ou ela tinha questões que eu jamais tinha pensado no meu portfólio. Eu não tinha equacionado isso. Então, eu vou dar um exemplo muito simples que eu aprendi num evento, a Tupperware. Todo mundo, primeiro que eles mudaram o marketing deles, né? Porque qualquer pote é Tupperware, né? Hoje em dia. É verdade. Tupperware. Então, eles botaram assim, pote é pote, Tupperware é Tupperware. Né? Primeiro. Mas, voltando, era uma ideia interessantíssima, né? Hoje, quem não tem um pote em casa, que a gente chama de Tupperware, ele não vendeu no primeiro ano uma unidade. Por quê? A forma dele chegar no mercado. Foi a forma, só ele desistia até que uma dona de casa disse assim, vem cá, por que você não faz dessa maneira? Enfim, não vem ao caso. E hoje é o que é. Né? É o famoso desenvolver o cliente, né? É você sempre colocar o cliente no topo e entender o cliente, sempre tá sempre entendendo o teu cliente, né? Então, o que eu vejo? Eu acho que a coisa positiva é essa. Eu acho que se você tem uma ideia, com certeza uma boa ideia, mas você lembra de olhar o cliente, esse é um ponto muito positivo, porque você adapta a sua ideia para efetivamente chegar no que você quer, porque uma grande ideia sem mercado, ela morre, né? Legal. E como que você está vendo hoje? A gente vê, eu leio muita coisa, eu trouxe alguns exemplos lá no primeiro seminário que eu trouxe falando da biotecnologia no mundo aí, né? Como é que tá? Como é que você vê a biotecnologia no Brasil? Né? O crescer da biotech, o crescer de empreender na biotecnologia com o resto do mundo. Vamos pegar Estados Unidos, Israel, enfim. Como é que você enxerga isso? Olha só, eu digo que a gente vai ter um marco. Eu acho que a crise que a gente está vivendo na saúde hoje vai ser um marco, um divisor de águas. Eu acho que era muito tímida, ou seja, como eu volto a dizer, o potencial do que se gera de conhecimento no Brasil é enorme e a transposição absolutamente tímida. Então, a CAPES quer patente. Eu diria o seguinte, CAPES, quantas patentes vão para o mercado? Essa pergunta que eu faria. Então, vamos pegar as patentes que existem e vamos botar no mercado, aquelas que se adequam a colocar no mercado. Então, eu acho que a posição do Brasil ela é tímida em relação ao mundo. Né? Eu queria
queria até, se você me permite, compartilhar uma tela do mercado pet, que é um mercado que está em evolução. Claro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com todo mundo aqui que eu trouxe. Share. Dá para todo mundo enxergar? Está vendo essa tela Da BIMPET? Então, olhem só para vocês terem uma ideia de quais são as dificuldades que eu vejo no mercado brasileiro e por que isso contingencia, né? O mercado PET hoje, ele movimenta, isso é uma prospecção de 2018, vamos dizer, hoje, né? 2019, 2020, 20 bilhões de reais por ano. Só que se a gente olhar aqui embaixo, olha o percentual de impostos, de tributação nesse mercado biotecnológico VET, comparando Estados Unidos, que é 7%, Europa 18,5%, Brasil 51,20%. Isso estrangula qualquer empresa que está nascendo, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda, a gente olha aqui embaixo, veja como o Brasil é tímido. Esse é um mercado que movimenta 24 bilhões no Brasil, mas 124 bilhões de dólares no mundo. Se a gente colocar um dólar aí que está batendo R$6... No Brasil está dólar ou está real lá em cima? Lá no Brasil está em real. 24 tá em real. 20 milhões de reais. 5 bi, 6 bi de dólares aí. 5, né? 4 bi, 5. Olha só, o Brasil tem 5,2% desse mercado, né? Os Estados Unidos, 40%. Vem atrás aqui, batendo com o Reino Unido. Ou seja, o Brasil, por exemplo, no mercado PET, ele está até competitivo, mas já está dizendo que a China está correndo aqui para a segunda posição. Só que a diferença da primeira posição para a segunda nos Estados Unidos é 40% para 5%. É gigante. Então, o que eu quero dizer? Isso mostra, vou voltar aqui, que o Brasil tem potencial, ele vem crescendo, mas ele ainda está tímido. E ele tem uma coisa que vai contra a gente, que é o volume de impostos que a gente paga mesmo as empresas pequenas que estão começando. Então, eu acho que a gente tem potencial biotecnológico, a gente ainda está se colocando tímido no mercado, mas eu vejo que o Brasil avança. E acho que essa crise atual, né, eu não sei como eu descompartilho a tela, agora eu me perdi toda aqui. Você deve ter próximo tem um vermelhinho aí que fala cancela aí. Pronto. Então, o que acontece? Teve uma fala do ministro Mandetta que me chamou muito a atenção. Exatamente para a área de biotech. Ele chamava a atenção a nossa dependência de comprar testes no exterior, comprar insumos médicos no exterior, ou seja, eu acho que isso vai mudar esse paradigma, porque a gente começa a observar que se a gente não faz desenvolvimento biotecnológico no país, né? Principalmente, e aí vou para a minha área, na área de doenças infecciosas, que quando normalmente os governantes vão olhar os gráficos, ele vai dizer assim, não, morre muito mais a população de doença cardiovascular, muito mais de outras, de câncer. Se você olhar o gráfico de doenças infecciosas, ele é baixinho. Só que se você fizer um somatório de todas as doenças infecciosas, a subnotificação, quão negligenciadas e que esses micro-organismos, de repente, eles conseguem mutar e acontecer o que acontece agora, com um vírus que vem com uma bagagem de agressividade e virulência muito alta, como é que você lida com isso? Você tem um parque nacional completamente despreparado até para se adaptar rapidamente a criar testes para cobrir uma falta, que é uma falta no mercado mundial. Então, isso mostrou para a gente a fragilidade do nosso parque biotecnológico em atender uma necessidade do país. Né? Eu acho que isso vai incentivar muito as empresas de biotech. Eu acho que é bem isso mesmo, perfeito. Tanto no bate-papo anterior que nós fizemos, como os dados que a gente traz, que eu trouxe com relação ao mundo, né? O ecossistema
né? A cadeia produtiva da biotecnologia no Brasil ela está muito quebrada, né? Então, o Cope e o Breyer eles trouxeram um case muito interessante, que eles estavam assim faltando um insumo para colocar um teste rápido no mercado para o Covid. Só que esse insumo não tinha no mercado. Então, a cadeia fornecedora, a cadeia de insumos, essa falta de comunicação, e eu estou percebendo isso, essa falta de comunicação, falta de informação, essa pulverização de informações que a gente fica meio perdido, isso como um todo, aí essa falta de curadoria com relação à biotech é bem latente, né? E isso mostra o que os lá fora estão fazendo, né? Cada vez mais juntando esses elos, seja governo, seja lá o tripé, né? Governo, universidade, empresas, as pessoas, os parques tecnológicos, os investidores, as aceleradoras, fazendo todo um colchão voltado para a biotecnologia, né? Para que essa área se destoe e fique mais fácil de se empreender, né? Bom, perfeito. Nesse ponto ainda, falando do ecossistema, etc., lá nos Estados Unidos e fora do Brasil, a visão da biotech para os investidores está cada vez mais, eu vou dizer, sensorialmente mais gostosa, né? Tá mais fácil do investidor entender que a biotech precisa de um tempo maior para maturar, que a startup de biotech precisa, que o dinheiro dele vai estar sendo colocado num negócio que vai levar mais tempo do que uma TIC, por exemplo, uma empresa de tech, etc., que envolve mais tecnologias da informação. Como que é teu relacionamento com investidores? Você já foi investida? Você já participou de rodada de investimento? Você já foi investida, entre aspas, você participou do PIP, né? Está participando do PIP, recebendo um investimento de subvenção para projeto. Como que é teu relacionamento com o investimento, com o investidor? Eu ainda não tive. Aí que tá. Dizem, né, que quando uma mulher empreende, ela tem uma segunda dificuldade. Eu não sei se é fato, eu não tive essa vivência, mas que o mercado olha com um pouco mais de reticências, né? Quando você vê uma mulher CEO, uma mulher empreendendo, então tem essa questão do gênero, mas eu não tive, quer dizer, isso são auscultas, né? Mas eu não tive essa experiência. E foi até uma decisão que eu tomei, eu vejo muitas empresas buscando logo investidores. E eu não me senti madura para fazer essa conversa, né? Eu tomei uma decisão que foi muito baseada até no que o Flávio Grisman falou numa palestra dele, dizendo o seguinte: se a startup conseguir segurar 2 anos, né, ou mais ou menos, não tem uma fórmula mágica de tempo, mas o seu tempo inicial, sem necessitar de investidores externos, isso é salutar. E eu vejo isso de uma maneira salutar. Não estou dizendo que todo mundo depende, obviamente, do nível de investimento, enfim, no nosso caso. Por quê? Porque eu vejo que isso permite um amadurecimento do nosso mercado, um amadurecimento do nosso plano de negócios, um entendimento maior, que, como a gente fala, a gente não vem com essa bagagem, para aí sim você sentar de uma maneira mais consolidada com o investidor. Então, eu estou tendo experiência de conversar com grandes indústrias que podem vir a ser investidores, até com multinacionais, interessados na nossa solução. Uhum. Né? E assim, eu vejo que são conversas que elas vão amadurecendo, não é uma coisa de você senta e amanhã você resolve. E Sim. a outra coisa é que isso também tem que estar embutida no que você quer para a tua empresa. Porque, às vezes, o investimento ele vem acompanhado também de uma parcela ou de um pensamento outro que entra dentro da tua empresa. Então, se você não tem já consolidado o que você quer, que empresa você quer ser, quais são as bases da tua empresa, ou melhor, da tua marca, já vir uma coisa preparada
pronta externa, que efetivamente pode influenciar, obviamente, pela experiência, para o bem, mas isso é como um casamento, né? Você tem que ver das afinidades. Então, primeiro você tem que se conhecer um pouco. Então, eu estou adiando um pouco esta conversa. Eu não tive essa experiência. Então, infelizmente, eu não tenho como passar isso para vocês, né? Não, mas foi sensacional. O meu questionamento com relação a isso, por já te conhecer um pouquinho, e essa história, essa resposta que viria, isso encaixa muito com a tendência da biotech, das startups de biotech, perante ao mercado. Eu digo isso porque tem um estudo feito pela Y Combinator o ano passado. A Y Combinator, uma grande aceleradora norte-americana, muito focada em startups de tecnologia, e eles abriram uma ala só para aceleração de biotecnologia. E junto com eles tem uma outra aceleradora chama Indy só também de biotecnologia. E essas pessoas elas estão olhando, elas estão fazendo o seguinte comparativo, que desculpa, que as startups de biotech, elas estão vivendo o que as startups de tecnologia viveram há 10, 15, quase 20 anos atrás. Ou seja, um amadurecimento do empreendedor, uma facilidade de colocar uma prova de conceito, um MVP, quer seja como você chame, no mercado antes de entrar um investidor. E isso aumenta, primeiro, aumenta o valor da empresa, aumenta a participação, consequentemente, do empreendedor se entrar um investidor, por exemplo. Então, e aumenta as chances da essência da biotech, da startup de biotecnologia, ser mantida essa essência, essa visão, esse comprometimento mesmo após a entrada de um investidor. Então, casa muito bem com essa tendência, lógico que no Brasil ainda está sendo trabalhado muito, ainda está criando esse hábito, mas é essa tendência que a gente está vendo com relação à biotech. Legal. Bom, ser biotech, falar que é biotech, falar que tem PIP, falar que é pesquisadora, isso ajuda você a captar mais clientes? Você vincular o teu produto com uma pesquisa, com dados mais refinados cientificamente, isso ajuda a captação de clientes? Essa busca de clientes, de novos clientes? Ele ajuda, né? No nosso caso, como eu te falei, né? Eu já tinha, vamos dizer assim, uma demanda e eu já fazia uma pesquisa para atender essa demanda. Então, eu passei, assim, a ser conhecida, até surpreendeu quando eu dei uma palestra agora em outubro, que eu fui convidada para dar uma palestra, eu falei que existia biodiagnóstico, né? Acho que estava todo mundo pensando numa palestra meramente acadêmica e eu venho dizendo o seguinte, né? Qual foi a dificuldade? Assim, várias citações da tua solução, mas, por exemplo, no nosso caso, que são testes diagnósticos para a parte humana e veterinária. Na parte humana, os médicos querem isso disponível para testar. Então, só ter uma publicação linda, com números maravilhosos, de dados de especificidade sensibilizados no teste, não sensibiliza o mercado mundial de saúde. Eles querem testar, eles querem ver, eles querem sentir se efetivamente isso acontece. Né? Então, tem questões técnicas, por exemplo, que eu estava estudando no outro dia, às vezes tem teste consolidado que vai para o mercado de uma multinacional e quando vão fazer estudos multicêntricos em outros países já não funciona muito bem, porque, por exemplo, às vezes a população controle geneticamente é diferente. Então, você pode ter respostas distintas. Então, o que ajuda, porque você tem um trabalho científico, mas eu vou te dizer que não é isso que conquista o mercado. O que conquista o mercado é a efetividade do teu produto. E aí a nossa estratégia como empresa foi, né? Existe a legislação nos permite, né, com uma cláusula de research use only, né, fornecer esse serviço acessório, né, não é um serviço, a gente não presta serviço diagnóstico para a ponta, mas um serviço acessório para clínicas, hospitais, laboratórios de diagnóstico.
Então, isso é uma maneira, me perdoem é o termo até pouco acadêmico, de mostrar a cara, botar a cara da empresa na rua. Ver se a nossa solução é aceita, se a nossa solução atende. Né? Efetivamente, ela é testada pelo mercado. E aí é uma maneira da gente saber, tá bom, não tá, adapta. E aí, com isso, você vai fazendo isso que eu estou falando. Você vai ajeitando o seu produto e, bem ou mal, a prestação de serviços permite uma certa, embora ela não sustente nenhuma startup de biotech, é algum recurso para a manutenção básica das despesas mínimas que uma empresa, toda empresa tem, né? E que não, o PIP e FAPESP não cobre, né? O PIP ele dá recursos para toda a pesquisa e inovação da empresa, mas não para o dia a dia, né? Para a máquina funcionar. Então, eu acho que se você tem, aí você, qualquer um que está escutando, uma boa ideia, e se você tem um canal para fazer isso chegar no mercado, para ser testado no mercado e validado no mercado, eu acho que, Luciana, essa é a melhor fórmula. Tá? E a gente começou a fazer isso e está dando muito certo. E hoje a gente já está assim, tendo como clientes empresas grandes que pegam o Brasil inteiro, já conversando com multinacionais que podem ter interesse aí sim no nosso produto, no nosso kit, que é o que efetivamente a gente quer colocar no mercado. Muito legal. Leila, eu queria que você comentasse um pouquinho. A gente está chegando aí nos finalmente, para deixar um tempo para. Tem algumas perguntas aqui que eu quero pensar até para você responder, mas antes disso, eu gostaria que você comentasse esse projeto do Covid que você foi convidada para estar participando. Deixa eu, assim, brevemente. O que acontece? Né? Por um acaso, o meu produto, a nossa empresa, nasceu de uma doença que ela tanto atinge pacientes humanos como animais de companhia. Né? No nosso caso, especificamente felinos. E a gente tem a transmissão felino-homem, né? dessa micose. Então, a gente tem tinha uma experiência em humanos e está ganhando uma grande experiência no mercado pet, e é um mercado mais forte para a gente hoje. Né? A gente está vendo isso como um mercado mais, assim, que absorve mais novas tecnologias, mais sedento de novas tecnologias. Né? Um pouco do que aconteceu na odontologia. A odontologia nacional acabou evoluindo muito em termos de novos produtos, né? Novas resinas, enfim. Então, a gente vê que o mercado pet está sedento disso, né? De novas soluções. E aí, com a questão da Covid, qual é a segunda onda que está acontecendo? Né? É a preocupação, e aí eu colocaria que isso tem que ser só uma preocupação, não pode ser um pavor, de que animais de companhia possam carregar o vírus. E até possam ser sintomáticos. Né? Então, já saíram algumas coisas nos Estados Unidos, primeiro em animais do zoológico de Nova York, e depois em 2 felinos. Agora saiu uma notícia que na Holanda 2 fazendas fecharam. Coronavírus, né, essa categoria de vírus em animais, é comum. Tanto é que uma das vacinas que são dadas para os cães, eles vacinam contra um tipo de coronavírus, mas não necessariamente o Covid-19. Né? Então, eu fui convidada exatamente pelo grupo com quem eu já trabalho, né, veterinário da PUC do Paraná e aqui do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. A CAPES abriu um edital exatamente para se estudar se existia ou não, se existe ou não, uma interface entre a Covid humana e de animais de companhia, né? Leia-se cães e gatos. Então, essa é uma pergunta que está no ar, e ninguém pode ficar apavorado antes da ciência dizer, quer dizer, a ciência possa responder, né? Sim ou não. Então, esse projeto é exatamente isso, né? O grupo do Paraná, tanto de infectologistas como de médicos veterinários, eles vão estar selecionando 50 pacientes com Covid, né, que são atendidos lá nos hospitais de referência, que são de infectologistas da PUC. A equipe de veterinários e de médicos vai a essas residências, né? O critério de inclusão é esse paciente tem animais de companhia em casa. Então, esses animais vão ser acompanhados clinicamente, vai ser coletado material para ver
se existe o vírus, né, nas suaves nasais, enfim. E nós vamos fazer o teste se há soroconversão. E, para isso, nós temos uma parceria com uma outra startup que está aqui também, apoiada pelo PIB-FAPESP, e já está desenvolvendo um antígeno para soroconversão humana, né? No sentido de nos dar autonomia de termos os nossos testes, né, para esse vírus ou qualquer outro agente infeccioso. Então, Legal. era uma parceria de duas startups, né? Nós e uma outra, quer dizer, eles produzindo o antígeno, nós fazendo a padronização de todo o teste sorológico para os animais de estimação. Isso pode ser para outros animais de maior porte depois, se houver essa demanda, mas esse estudo nesse momento é para isso, e aí ver se houverem outras pessoas na casa também vão ser coletadas, e aí ver se os animais são sintomáticos, se eles desenvolvem clínica, se eles são carreadores ou se eles fazem soroconversão, né? Perfeito, perfeito. Bom, eu vou selecionar algumas perguntas aqui do pessoal. A pergunta do Gustavo Nava, que ele coloca aqui, obrigado pela pergunta. Teve um que levantou a mão, foi o Guilherme. Guilherme, eu peço, se você não conseguir escrever no chat, eu te dou voz aí. Mas o Gustavo, ele coloca o seguinte, que foi uma das grandes dificuldades que você teve, foi a criação achar o local para fazer a tua empresa, né? Para montar o teu empreendimento. Por conta disso, ele está colocando aqui o Gustavo, empreender virtualmente com a biotech, você acha viável? Não, eu não acho não, Gustavo. Obrigada pela pergunta, acho que foi muito pertinente. Você quer ver minha primeira angústia? Eu não falei dessa dificuldade. Eu comecei aqui no hotel de congressos, então tinha uma salinha pequena que só cabia as salas administrativas, né? E a gente em biotech precisa de um laboratório, a gente vai testar. E eu tive a sorte, né? Eu tenho um convênio com a Universidade de São Paulo, exatamente para usar essa infraestrutura de alguns parceiros na Universidade de São Paulo. É um convênio de 5 anos que me permitia, vamos dizer assim, usar essas estruturas. Mas eu comecei a sentir falta da gente ter a nossa equipe junta, trabalhando num espaço que fosse um espaço de laboratório. Foi o primeiro grande investimento que eu tive que fazer, foi exatamente me mudar para um espaço em que tivesse um pequeno laboratório. De autossuficiência. Então, eu Legal. acho que a tecnologia, você pode até começar, mas só virtualmente, assim, você pode ter soluções que você pode chamar de biotech, que são as interfaces de TI, por exemplo, para soluções de biotech. Mas a biotecnologia, no senso estrito, você precisa de uma estrutura laboratorial. Então, quanto mais a gente tiver um hub de conexão entre as startups, as academias mais forte, mais coeso no Brasil, melhor. Bom, só respondendo a Soraya, ela falou que o empreendedorismo deveria fazer parte da grade curricular da faculdade. Com certeza, de todas as faculdades. Eu ministro empreendedorismo na Universidade Federal do ABC, e isso está dentro da grade, né? Está dentro da matriz curricular, mas com certeza tem outras universidades que isso ainda não está, né? Deixa eu pegar aqui mais uma. Por favor, pessoal, quem puder responder a enquete aí de onde vocês estão, né? Tá aí no chat, por favor, respondam. Você ia falar alguma coisa, Leila? Então, deixa eu só pegar um gancho, exatamente. Na realidade, eu tive um grande desafio lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ainda quando estava com vice-diretora, porque exatamente eu coloquei disciplinas nessa grade de biotecnologia, eu fui andando, né? Porque, obviamente, eu não achei dentro da biologia. Eu fui no direito, pedi direito ambiental, fui na química, pedi microbiologia aplicada, saí caminhando pela universidade e fui muito bem recebida, exatamente para botar dentro do curso de biologia. Tem hoje uma disciplina de propriedade intelectual e empreendedorismo. Mas não foi um caminho fácil, porque eu fui muito criticada institucionalmente por fazer isso, como assim, para quê? Eu disse assim, para abrir a cabeça dos alunos que existe alguma coisa, um mercado ou uma inserção muito importante deles para além da academia, né? Para além de disputar uma vaga de professor na universidade. É isso aí. E o empreendedorismo não pode ser só teórico, não. Quer dizer, ele não pode ser teórico, ele tem que ser totalmente prático, fazer a moçada botar a mão na massa.
Bom, tem uma pergunta do Newton aqui interessante. Por que você decidiu ficar e empreender no Brasil e não foi para os Estados Unidos, Portugal, enfim, não foi para outro lugar? Exatamente por causa desse espírito, né? De, assim, se houvesse a chance de ficar, eu ficaria. E essa porta se abriu aqui. Porque eu acho que, primeiro, né, o Brasil tem um potencial enorme. Eu acho que se a gente começar a trilhar o caminho certo, né, a gente consegue se expandir. Segundo, a gente não pode ter esse glamour de vai para os Estados Unidos, é tão melhor. É melhor do ponto de vista da infraestrutura. Mas lá tem gigantes que podem te comprar no dia seguinte, não para dar continuidade ao teu trabalho, às vezes para te fechar, porque você é um competidor. Então, eu acho que, pelo lado da dificuldade que a gente tem de estar aprendendo a empreender em biotech no Brasil, isso também é uma vantagem, porque a gente tem um mercado muito rico e muito cooperativo, né? Embora não tenha isso que o Luciano colocou, mas as startups conversam, elas se ajudam, e isso é um ambiente bastante rico que a gente tem no Brasil. Eu acho que isso responde, na verdade, uma questão aqui que pergunta por que se tem muita concorrência entre as empresas de biotecnologia aqui no Brasil, né? Então isso te responde. É um mercado, é uma terra ainda muito fértil, né? Isso é uma grande oportunidade. Tem muita coisa para ser feita, muita oportunidade para ser desenvolvida, trazer soluções para várias coisas aí, desafios e necessidades do mercado, né? Bom, a Bibiana Paula, ela pergunta o seguinte: como que você lidou com a propriedade intelectual relacionada com a pesquisa que você fazia como pesquisadora de uma universidade para usar essa tecnologia na sua empresa? Então, não lidei, porque uma das primeiras coisas que eu tive que fazer, imagina, acadêmico publica, acadêmico não pensa em patente. Né? E eu comecei a fazer esse trabalho há 20 anos atrás. Falar em patente na universidade há 20 anos atrás era uma aberração. Subversivo. Então, o que acontece? Eu fiz um levantamento, obviamente. Primeiro que hoje o meu produto não é exatamente o que saiu da universidade, né? Eu fiz uma série de modificações por aquilo que eu comentei, né? A indústria é uma coisa completamente diferente do que na academia. Então, uma série de melhoramentos, mas ainda assim, uma parte da essência estava publicada. E quando você vai patentear, se tiver um detalhe, alguma coisa, isso já cria uma lacuna. Só que tudo que eu montei, né, eu montei baseado em apanhados de experiências minhas. E aí tem uma coisa que é meio a história da Coca-Cola, né, que é o know-how. Embora muita coisa esteja publicada, não, às vezes não é tão evidente, não tão fácil de copiar. Né? Porque todo mundo que já fez uma tese sabe que quem está ali na bancada sofrendo é que sabe aquele detalhe que faz a diferença, que não está escrito no paper. E aí, quando você vai reproduzir o paper, diz, meu Deus, mas não funciona comigo. Não é porque não funciona com você. É porque se você pegar os trabalhos antigos, a riqueza de detalhes, ele só faltava pegar sua mão e botar na bancada para fazer o que ele tinha feito, o autor. Mas hoje não, é tudo resumido. Então, na realidade, nós decidimos fazer a proteção de know-how, né? Então, eu não trouxe nada do que eu fiz na universidade, eu recriei tudo e o que eu protejo hoje é um know-how. Né? Eu não tenho, pelo menos para esse primeiro produto, ele não é patenteado. Né? Legal. Bom, a gente está nos últimos minutinhos. Eu gostaria de agradecer a Leila, agradecer a presença de todos. Antes da gente finalizar oficialmente, gostaria de fazer um jabá aqui desse programa de bate-papo aqui com relação às startups. Eu estou organizando aí dia 4 de maio, na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, 17h15, vai ser um bate-papo com o Emanuel Sérvio, da empresa Biogene, de diagnósticos também, de Pernambuco, Recife, Pernambuco. E no dia 11 de maio,
eu vou estar conversando com dois pesquisadores, marido e mulher, o marido de uma empresa, a mulher de outra empresa. O Hernani Barudi, que ele é diretor de pesquisa e desenvolvimento na área de biocelulose, de novos produtos para biocelulose, da empresa chamada Seven Biotecnologia, e a Elida Barudi, que é da BioSmart Nanotecnologia. Nanotecnologia, isso. Trabalha com produtos voltados para farmácia, cosméticos, etc. Isso no dia 11. No dia 4, com o Sérvio, o Emanuel Sérvio. Então, agradeço. Vou passar para vocês. Eu vou agora compartilhar minha tela. Eu quero que vocês vejam aí. Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Aqui. Só falando aí que a gente tem gente de Tocantins, do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, participando. Muito legal, muito obrigado a todos. E deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui. Bom, opa, cadê você? Stop share. Share. Agora foi. Vocês estão vendo aí? É uma tela em branco, né? Se vocês puderem acessar pelo celular, por onde puder aí acessar www.mente.com e colocar esse código 39265 e falar e escrever uma palavra que representa esse bate-papo aqui com a Leila, só para a gente ter um feedback aí de vocês com relação a isso, né? Vai ser bem interessante. Tá? Enquanto vocês acessam aí para colocar a palavra, espero que dê certo. Né? As tecnologias têm surpresas, ainda não surgiu nenhuma palavra. Mas muito obrigado. O Guilherme queria fazer uma pergunta, né? Guilherme, você está querendo... apareceu a primeira palavra, duas. O Guilherme queria fazer uma pergunta. Se quiser fazer, Guilherme, pode fazer. Levantou a mão. Oi, Guilherme. Olha que legal, inspirador, inovação, motivador, aprendizado, inovador, criatividade, esclarecedor, exponencial, plasticidade, gostei dessa, plasticidade. Conhecimento, motivacional. Que legal. A ideia é essa mesmo, é só a gente pegar um pouquinho do espírito de vocês. Desmistificador. Isso é sensacional, hein, Leila? Essa é boa. Desmistificar todo o emaranhado aí. Não, a gente fica assustado, mas não é para assustar, não. Acho que a gente tem que... eu vi uma frase no outro dia que eu vou acabar deixando essa mensagem para todo mundo, né? Não coloque limite nos seus sonhos. Isso aí. Não coloque limite nos seus sonhos. Lá dentro a gente tem força para suplantar os obstáculos. Se você tem aquilo com firmeza, corra atrás. É isso. É isso aí. Eu vou deixar com essa frase, o final. Leila, muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi show de bola. Pessoal, muito obrigado. Espero encontrar vocês nos próximos aí que eu vou estar fazendo, tá? Acompanhe a gente nas mídias e com certeza vai ser bem legal. Obrigado, Leila. Um abraço. Só informando, tá gravado, eu vou editar e vou disponibilizar para todos aí com relação à apresentação. Tá bom? Aí eu disponibilizo por e-mail da inscrição. Leila, falamos. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.